Tirania de Aço capítulo 744 Convenção de Genebra. Mas como as sugestões de Genebra. Berengário olhou para a arma à sua frente com um sorriso malicioso no rosto. Esta foi a primeira vez neste mundo que uma potência militar introduziu uma arma de destruição em massa. Em suas mãos estava um reservatório de gás cloro que havia sido entregue da pátria para a colônia florescente na África do Sul. Meses se passaram desde que Berengário chegou a essas terras. E agora a colônia estava estável, com um porto considerável e defesas costeiras suficientes. Durante esse tempo, os africanos fizeram várias pequenas tentativas de ataque ao forte, mas as metralhadoras montadas nas paredes os derrubaram impiedosamente. Recentemente, houve relatos dos batedores de Berengário de que as tribos africanas ao sul do rio Orange formaram uma grande coalizão e já estavam marchando com dezenas de milhares de homens em sua colônia. Para Berengário, a entrega dessas novas armas chegou bem na hora. Desde o ataque à sua vida pela deusa africana, ele não a tinha visto ou ouvido falar dela desde então. Aparentemente, ela havia se retirado, ou talvez estivesse limitada às áreas das montanhas. De qualquer forma, por enquanto, ela não era uma ameaça para ele ou seus planos. Honori entrou no arsenal, onde viu Berengário acariciar a cápsula química como se fosse o seio de uma mulher. O sorriso doente em seu rosto causou um calafrio em sua espinha quando ela percebeu que algo estava anormal sobre essas conchas em particular. Essa é a arma que você me falou? Berengário estava tão apaixonado por seu estoque de armas químicas que não percebeu a entrada de Honori no arsenal. Ele rapidamente olhou para o intruso e exibiu um sorriso mais gentil enquanto acenava com a cabeça. Sim, esses projéteis são as novas armas. Embora eles não tenham sido testados no campo de batalha, tenho grandes esperanças neles. Honoria não entendeu o que havia de tão grandioso nessas armas, pois sacudiu a cabeça antes de recordar a Berengário o que se aproximava. Há um exército de 50.000 selvagens indo em direção à colônia enquanto falamos. Tem certeza que essas armas são tão eficazes quanto você diz que são? Berengar cuidadosamente colocou a concha de volta em seu recipiente antes de explicar exatamente como as armas funcionavam para sua esposa. Estes não são projéteis de artilharia comuns, meu amor. Uma vez detonados, esses projéteis dispersarão um miasma de gás venenoso que, se desprotegido, se infiltrará no sistema respiratório da vítima, incendiando-o. Tosse violenta, irritação nos olhos e vômitos ocorrerão até que o alvo finalmente asfixie. Esses projéteis não apenas causam a morte certa, mas debilitam suas vítimas até que lentamente sufocam até a morte, tornando-as completamente incapazes de revidar. Honori olhou horrorizada para Berengário enquanto ouvia como funcionavam essas armas de destruição em massa. Ela instintivamente deu alguns passos para trás, com medo de que as granadas pudessem detonar ali mesmo, e fazer com que ela sofresse um destino tão trágico. Berengário riu quando viu isso antes de repreender sua esposa mais uma vez. Não há nada a temer, meu amor. Essas conchas operam com um fusível de proximidade. Eles não vão detonar pelo mero manuseio deles. Além disso, desenvolvi contramedidas apropriadas para essas armas, para que nossos soldados fiquem a salvo de seus efeitos. Falando de isso imediatamente lembrou Berengário de algo importante quando ele entregou a Honori uma lata de aço que continha sua máscara de gás. Como ele ainda não tinha acesso ao alumínio, não tinha meios para criar um container adequado como os alemães usados na Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele poderia replicá-lo com aço. Era apenas significativamente mais pesado. O recipiente continha dentro dele a máscara de gás de M25, ou assim era como Berengário rotulava. Era essencialmente uma réplica funcional da máscara de gás de M38 da Segunda Guerra Mundial, mas com um filtro superior que não continha substâncias nocivas como amianto. Honoria seguiu rapidamente as instruções de Berengário e prendeu a vasilha de aço em seu equipamento de carga, onde pendurou graciosamente em suas costas. O Kaiser já havia distribuído máscaras de gás e suas vasilhas para suas tropas, e as instruído sobre o uso adequado. Agora tudo o que restava era ensinar Honoria, que ele imediatamente a colocou em um breve curso intensivo. Passado algum tempo, Berengário foi abordado por um oficial da sua guarda imperial, que o alertou para a presença do exército inimigo. Meu Kaiser, os selvagens estão se aproximando. Quais são suas ordens? Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Berengário enquanto ele dava a ordem que havia planejado há algum tempo.
Carregue as cápsulas de cloro na artilharia e instrui os homens a equiparem suas máscaras de gás de M25. Eu quero este exército inimigo aniquilado com uma única batalha. O soldado imediatamente saudou Kaiser, da maneira mais comum entre o exército alemão, antes de correr em direção aos defensores da colônia, onde deu essas ordens. Logo, equipes de logística correram para o arsenal e levaram os 50 cartuchos de cloro para fora do bunker, antes de distribuí-los às equipes de artilharia. O próprio Berengário desceu do arsenal e dirigiu-se às defesas da colônia, querendo ocupar um lugar na primeira fila da carnificina que estava prestes a ocorrer. Com certeza, mais de 50.000 membros de tribos africanas estavam reunidos do lado de fora da colônia. Eles tinham lanças curtas de ferro e escudos de couro enquanto dançavam ao redor, esperando o momento oportuno para atacar. Berengar exibia um sorriso malicioso ao colocar sua máscara de gás antes de ajudar Honoria com a dela. De um lado estavam as tribos africanas, vestindo peles de animais e dançando com armas primitivas. Do outro, estavam as fortificações do exército imperial alemão, vestindo uniformes modernos com máscaras de gás, enquanto empunhavam rifles de ferrolho, metralhadoras estáticas e artilharia de carregamento pela culatra. Para esta empreitada, Berengar fez tudo e ordenou a implantação da nova artilharia de 10 cm FK-25, operada por recuo, a ser implantada nas paredes da colônia. As equipes de artilharia alemã carregaram os projéteis de gás cloro 105x504 mm em suas armas, antes de ajustar o alcance. O inimigo estava bem dentro do alcance de tiro, e eles queriam ter certeza de que a nuvem de gás venenoso estava longe o suficiente de sua posição para que eles não fossem afetados. Berengar ordenara a seus homens que equipassem suas máscaras de gás apenas como medida de segurança, caso os ventos não o favorecessem naquele dia. Bacari contemplou a enorme fortaleza estelar e as defesas alemãs com admiração em seus olhos. Ele não sabia como eles tinham criado uma coisa dessas em questão de meses. Afinal, era uma estrutura completamente estranha que ele e seu povo nunca tinham visto antes. Apesar disso, ele foi implacável. Ele deu a ordem de atacar a colônia aos homens sob seu comando sem o menor sinal de medo em seu coração. Ataque os demônios brancos, não deixe nenhum homem vivo. Depois de dizer isso, a horda de homens da tribo africana atacou de cabeça em direção à colônia alemã enquanto gritava seus gritos de guerra no ar. Berengário viu isso e simplesmente zombou com desdém, embora essa expressão estivesse oculta por sua máscara de gás caque quando ele deu a ordem para lançar a primeira instância mundial de guerra química. Abrir fogo. Com isso, uma barragem de 3 baterias separadas foi disparada, pois seus projéteis percorreram uma distância de mais de 2 quilômetros, embora pudessem facilmente chegar perto de 5. Os africanos reagiram aos sons estrondosos da artilharia com medo nos olhos. No entanto, ao contrário das histórias que lhes foram contadas por Bacari, este trovão não foi acompanhado por uma explosão de fogo. Em vez disso, uma nuvem verde amarelada se dispersou no momento em que os projéteis explodiram no ar. Bacari estava na frente da formação e foi naturalmente atingido pelo ataque no momento em que ocorreu. Seus olhos estavam coçando inacreditavelmente, enquanto seus pulmões pareciam estar pegando fogo. Ele e os homens ao seu lado começaram a tossir violentamente, pois se viram incapazes de respirar. Ele começou a vomitar no chão, quando tombou, e caiu no chão, fisicamente incapaz de ficar de pé. Ele olhou incrédulo, enquanto tentava ver além do miasma verde e amarelo que o sufocava, mas no final, tudo que ele podia ver era sua vida passar diante de seus olhos, enquanto questionava tudo pelo que havia se esforçado nos últimos meses. Ele havia chegado tão longe depois que os alemães massacraram sua aldeia e estava tão perto da vingança que desejava. Foi extremamente difícil para ele ganhar sua posição como chefe de guerra, e antes que ele pudesse atacar o inimigo, sua vida, bem como a de seu grande exército, foi extinta por uma nuvem de gás venenoso. Berengário contemplou a cena, enquanto os 50.000 homens que tinham vindo atacar a sua colônia caíam por terra e sufocavam. Um sorriso vicioso curvou em seus lábios sob sua máscara de gás enquanto testemunhava o massacre em primeira mão. Os soldados sob seu comando olhavam horrorizados para o que acabara de ocorrer. Eles esperavam defender sua posição contra o grande exército com balas, artilharia e baionetas. No entanto, o que eles viram não poderia de forma alguma ser chamado de batalha. Não foi nenhum massacre.
Era simplesmente a morte. Como se o próprio ceifador tivesse descido do céu e reivindicado a vida do inimigo sem esforço. Este ataque ficaria na história como a primeira instância de guerra química. No entanto, não seria de forma alguma o último. Berengário faria amplo uso de armas químicas na África. Ele não estava disposto a gastar a vida de seus soldados ou o esforço necessário para expulsar a população nativa. Em vez disso, ele decretaria um genocídio sem coração. Nos próximos dias, espalhar-se-ia a notícia da derrota do grande exército e daqueles que fossem suficientemente espertos para fazer as malas e viajar para o norte, além do rio Orange. Tirania de Aço capítulo 745 Cidade da Luz. Enquanto Berengário estava em outra campanha colonial, as coisas estavam progredindo sem problemas em casa. A cidade estava passando por modificações para fazer uso de linhas de energia e eletricidade em todos os edifícios. No entanto, a primeira adição notável à cidade já começava a tomar forma no bairro do Palácio, onde os postes de luz estavam agora embutidos em cada esquina. Embora no momento não estivessem acesas, havia uma reunião de cidadãos sob a estátua do Kaiser. Atualmente, estava a decorrer uma celebração, com a dela como imperatriz principal a subir ao palco para esta ocasião monumental. Embora ela ainda estivesse passando por uma crise espiritual depois de ouvir de seu marido que ele era um homem de outro mundo e que os deuses pagãos existiam, ela não deixou que isso atrapalhasse suas obrigações. Como ministra da propaganda, era seu trabalho garantir que eventos públicos como este ocorressem sem problemas. Ela tinha um lindo sorriso no rosto enquanto se dirigia à multidão com a dignidade de uma imperatriz. Povo de Kufstein e cidadãos do Reich. Hoje marca uma ocasião monumental para toda a humanidade, onde, graças aos esforços do nosso Kaiser e seus engenheiros, nós, como alemães, pela primeira vez na história do mundo conquistamos a noite. Por eras, a humanidade lutou na escuridão. A única iluminação que pudemos encontrar foi através do fogo. No entanto, neste dia, mostro a vocês, o bom povo da Alemanha, que evoluímos além desses meios primitivos. A noite não mais impedirá nosso progresso. Hoje marca o dia em que Kufstein se tornará uma cidade, brilhando na escuridão do mundo. Depois de dizer isso, Adela acenou com a cabeça e os engenheiros da cidade acenderam as luzes da rua, para o espanto esmagador do povo alemão. Entre essas pessoas que ficaram inacreditavelmente atordoadas estava a princesa indiana Priya e seu irmão mais velho Daria, que estavam sendo acompanhados por Henrietta. Os olhos azuis de Henrietta brilharam enquanto ela contemplava a cena à sua frente. A estátua de Berengário, que funcionava como um local onde os cidadãos de Kufstein muitas vezes prestavam homenagem, estava voltada para o leste em direção ao sol nascente, representando o glorioso amanhã para o qual Berengário abriu o caminho. Na escuridão total dos meses de inverno em Kufstein, uma série de luzes poderosas iluminavam o céu, cujo brilho amarelo brilhava na superfície da magnífica estátua de bronze, criando um brilho etéreo. Não apenas Henrietta ficou impressionada com a visão dessa maravilha, mas também os cidadãos de Kufstein, muitos dos quais se ajoelharam diante do rosto brilhante de seu Kaiser. Entre a multidão, apenas Henrietta e os dois exilados indianos estavam de pé, algo que ninguém comentou por causa do status de Henrietta como princesa imperial e os índios agindo como convidados do Kaiser. Os olhos esmeralda de Priya brilharam de excitação enquanto ela contemplava o milagre da eletricidade e, após um longo silêncio, puxou a manga do irmão com muito entusiasmo. Daria, não é lindo? Eu nunca vi nada parecido. É como se tivéssemos entrado na cidade dos deuses. Daria ficou espantado com o fato de que havia uma luz na escuridão, e não era a fraca iluminação fornecida por uma vela, nem as chamas de uma lamparina a óleo brilhando. Ele mal conseguia entender o que estava vendo. Ele não foi o único. Os postes de luz e a iluminação artificial que eles forneceram realmente chocaram profundamente o povo de Kufstein. As palavras de Adela ecoaram em suas mentes, e a propaganda sobre o povo alemão conquistando a escuridão tornou-se um sentimento de orgulho entre os cidadãos da capital do império. Um único veterano na multidão se levantou e saudou a estátua enquanto gritava uma versão modificada do grito de guerra do exército. Salve o novo amanhecer! A razão pela qual o homem disse isso foi porque os poderosos postes de luz iluminaram o céu noturno nevado, causando um efeito de aurora artificial, como se o próprio céu ao redor do Palácio Imperial tivesse se tornado dourado. Rapidamente,
Os outros veteranos na multidão seguiram o exemplo, eventualmente levando todos os membros da multidão saudando a estátua brilhante e gritando as mesmas palavras. Salve o novo amanhecer. Até Priya foi apanhada no momento e seguiu as ações dos cidadãos alemães com um largo sorriso no rosto. O único membro da multidão que não agiu dessa maneira foi o imperador exilado Daria, que olhou em volta com espanto. Mesmo Adela não esperava o canto repentino, mas ao ver tantas pessoas seguindo fielmente a visão de Berengário de uma manhã melhor, ela de repente olhou para a estátua de bronze de seu marido e sorriu, chegando a uma conclusão sobre suas emoções conturbadas. Naquele momento, ela não se importou com quais divindades podem ou não existir, ou como Berengário veio a este mundo. Tudo o que ela sabia era que seu marido era um homem que ela realmente admirava e amava. Assim, ela não poderia se importar menos se o Deus que ela foi criada para adorar e se submeter era real. Pois mesmo ele não poderia criar luz na escuridão. Após o término da cerimônia, as pessoas continuaram a observar a luz, e até brincar nas ruas cobertas de neve. Foi a primeira vez na história que a humanidade pôde ficar acordada até a tarde e se comportar como se fosse dia. Priya não foi exceção. Ao ver as outras crianças que estavam reunidas nas ruas formar bolas de neve e jogá-las umas nas outras, ela também participou desse jogo. Ela cuidadosamente embalou uma bola de neve em suas mãos antes de jogá-la em Henrietta, que estava no meio de uma conversa com sua prima. Henrietta ofegou em choque quando a bola de neve molhada colidiu contra seus longos cabelos dourados, antes de se virar e olhar para a menina travessa que atacou. Ela sorriu antes de formar uma bola de neve e jogá-la em Priya, ignorando completamente a conversa que estava tendo com a dela. Seu pequeno pirralho. Se você quer uma luta de bolas de neve, eu vou te dar uma. Enquanto Henrietta brincava na neve com Priya como se ela fosse uma garotinha, Daria tinha um sorriso amargo no rosto. Ele ficou feliz em ver que sua irmã estava vivendo uma vida boa e não estava mais trancada da sociedade, sendo lentamente faminta e envenenada até a morte por seu tio. Adela olhou para a expressão do menino e o questionou sobre isso. Está tudo bem, Daria? O imperador exilado acenou com a cabeça antes de enxugar uma única lágrima do olho. Levou alguns momentos, mas ele finalmente expressou seus pensamentos. Eu nunca vi Priya tão feliz antes. De volta a casa, ela não viveu nas melhores circunstâncias, e fico feliz em ver que ela está se divertindo aqui em Kufstein. Adela sorriu quando ouviu isso antes de fazer a próxima pergunta em sua mente. E você, Daria? Você está se divertindo? O jovem imperador ficou surpreso ao ouvir isso. Ele não sabia a resposta para tal pergunta. Ele teve que admitir que sua vida era mais agradável aqui em Kufstein, já que ele não era mais um fantoche lutando para sobreviver. No entanto, ele não pôde deixar de questionar o quão carente seu país de origem era comparado ao Império Alemão toda vez que ele saía do palácio. Parece que o povo alemão, sob a liderança de Berengário, estava progredindo como civilização em um ritmo não natural, e ele não sabia como seu império competiria. Ele pode ser um imperador no exílio, mas se preocupava muito com seu povo. Daria passara tempo suficiente em torno de Berengário para saber que ele não era o tipo de homem que ajudava outros países com a bondade de seu coração. Chegou até a suspeitar que Berengário daria uma facada em seus aliados em segredo se isso significasse progredir em sua própria agenda. Assim, ele não podia contar com Berengário para ajudá-lo e ao seu povo sem fazer certas concessões. Adela olhou para a expressão complexa do menino antes de dar um tapinha em seu ombro e tranquilizá-lo. Posso dizer que você tem muito em mente e provavelmente tem algo que deseja perguntar a Berengário. Permita-me dar-lhe alguns conselhos. Se você nunca fizer a pergunta em sua mente, ele nunca poderá lhe dar uma resposta. Apesar de todo o seu brilhantismo, o homem não é um leitor de mentes. Estou certo de que sua pergunta tem algo a ver com sua pátria. Apenas saiba que há um preço a pagar por tudo. Se você está disposto a pagar esse preço é outra questão. Daria refletiu sobre as palavras de Adela por alguns momentos enquanto observava Henrietta e sua irmã lutarem na neve, e sorriu antes de acenar com a cabeça. O imperador exilado entendeu o que precisava fazer, mas agora não era o momento adequado. A verdade é que ele ainda era jovem, assim como sua irmã. Se pudesse abusar da generosidade de Berengário por mais alguns anos, tinha certeza de que seria capaz de conseguir o que desejava. Ele só podia agradecer a Adela por seu conselho. Obrigado, Adela, mas acho que vou esperar um pouco antes de falar com o Kaiser sobre o que me incomoda. Afinal,
Seria cruel da minha parte tirar a felicidade que Priya alcançou que conquistei tão cedo depois de obtê-la. Adela sorriu e acariciou o cabelo do menino antes de aceitar sua resposta. Muito bem. Se precisar de ajuda para se aproximar de Berengar, é só me avisar. Com isso dito, os 4 membros da realeza passariam mais algum tempo no Palácio District aproveitando as novas luzes da rua antes de retornar ao palácio. Quanto aos próprios postes de luz, logo se espalharia pela Europa a notícia da Cidade da Luz que poderia iluminar a escuridão da noite. Quando o Papa soubesse disso, ficaria indignado e invejável ao mesmo tempo. Tirania de Aço capítulo 746 Negociando com uma deusa africana depois de exterminar o grande exército da coalizão tribal com gás cloro, Berengário ficou com uma conquista relativamente fácil. Tudo o que ela precisava fazer era expulsar os nativos de suas casas por meio de uma série de ataques cirúrgicos e usar outras armas químicas quando necessário. A esmagadora maioria dos homens africanos em idade de combate nas imediações da colônia de Berengário estavam agora mortos. Berengário desejara conduzir suas forças para o norte, mas temia um inimigo em potencial. A deusa africana que ele havia encontrado anteriormente parecia não ter medo de intervir em assuntos mortais. Por isso ele queria caçá-la e forçá-la a se submeter ou negociar com ela de uma maneira que lhe permitisse alcançar os objetivos que desejava. Assim, imediatamente após aniquilar o exército da coalizão tribal, Berengário liderou uma força considerável de suas próprias tropas para o norte em direção às montanhas onde foi anteriormente atacado. Depois de subir as encostas com um pequeno número de tropas de elite, ele logo se viu misteriosamente sozinho. Na experiência de Berengário, isso significava que ele havia entrado em um domínio divino pertencente a um deus ou deusa. Dadas as circunstâncias, ele imediatamente ficou em alerta máximo, enquanto mantinha a cabeça giratória. No domínio pessoal de um deus, eles poderiam assumir a forma que desejassem e, mesmo assim, essa divindade parecia ter habilidades de mudança de forma fora de seu reino divino. Isso foi comprovado por ela anteriormente assumindo a forma de um leopardo. Não se sabia se ela poderia se transformar em qualquer animal, ou apenas leopardos. De qualquer forma, Berengário foi cauteloso enquanto continuava a subir a montanha e através da cobertura de nuvens. Eventualmente, Berengário notou um leopardo com um par de olhos azuis. Ele podia dizer pela dor em seu bíceps que esta era a mesma fera que o mordeu. Assim, ele instantaneamente levantou seu rifle e apontou para a mira de ferro. Isto é, até que sentiu a picada quente da respiração de uma mulher em seu pescoço e ouviu as seguintes palavras: "Eu não faria isso se fosse você." Berengário virou-se imediatamente para ver a figura de uma bela mulher africana. Desta vez ela não estava nua e estava vestida com peles de animais, enquanto empunhava uma lança curta. Berengário imediatamente questionou como ela conhecia sua língua. "Você fala alemão?" A mulher era tão cautelosa quanto Berengário. Este homem era um reencarnado e, naturalmente, representava uma ameaça para o povo dela, bem como potencialmente para ela mesma, supondo que ele tivesse feito contato com outras divindades e tivesse recebido certos poderes ou armas. Sem dúvida, havia pelo menos um benefício em seu corpo e algo mais misterioso. Por exemplo, ele realmente a machucou quando a atingiu com a coronha de seu rifle, algo que um mero humano não deveria ser capaz de realizar. Berengário manteve sua visão saltando do leopardo que o perseguia por trás e da mulher à sua frente, empunhando uma lança curta que parecia ser feita de um metal misterioso. A mulher redirecionou sua atenção para si mesma enquanto respondia à sua pergunta. "Alemão? Esse é o nome da sua língua nativa?" "Não, eu não falo sua língua, mas você penetrou em meu reino divino. Naturalmente eu controlo todas as coisas aqui, portanto, posso me comunicar com você se assim o desejar. Qual é o seu propósito em estar aqui, mortal? Sua espécie não deve invadir essas terras por mais alguns séculos, pelo menos." A sobrancelha de Berengário se ergueu ligeiramente ao ouvir isso antes de fazer a pergunta mais importante para ele. "Você está ciente do futuro?" A mulher zombou antes de repreender Berengário por sua ignorância sobre o divino. "Eu sou uma deusa, naturalmente estou ciente do destino do meu povo, e sua presença aqui ameaça isso. Então vou me repetir apenas mais uma vez. Qual é o seu propósito em estar aqui?" Berengário sorriu presunçosamente ao ouvir isso antes de responder em um tom arrogante. "Não é óbvio? Recursos, assim como aqueles que originalmente deveriam conquistar esta terra,
Eu vim para reivindicá-la como minha. Afinal, a região é escassamente povoada por algumas tribos da Idade da Pedra. Por que eu não deveria reivindicá-lo para o rei? Esta resposta irritou a deusa, que olhou ferozmente para Berengário. Apesar de flanquear Berengar com seu familiar, ela estava com medo da arma em suas mãos. Um movimento errado poderia acabar com a vida de ambos. Ela não o atacou imediatamente, apesar de suas intenções para a África. Ela só podia amaldiçoá-lo por sua ganância. Seus malditos demônios brancos, tudo que vocês fazem é causar sofrimento desnecessário através de suas intermináveis guerras e conquistas. Você deve deixar esta terra antes que ela se torne sua sepultura. Berengário franziu a testa quando ouviu a mulher repreendê-lo verbalmente. Ele não estava fazendo nada que seu povo já não tivesse feito, nem o que qualquer outro grupo étnico já fosse responsável. Por isso, ele retrucou com uma observação um pouco maldosa. Você é um para falar. Essas terras pertenciam aos Khoisan, até que os Bantus invadiram, conquistaram e limparam etnicamente a região. Não me pregue que meu povo é exclusivamente responsável pela guerra e pelo sofrimento, querida. Isso é algo que toda a humanidade fez em algum momento. Você não odeia meu povo porque somos conquistadores. Você nos odeia porque somos os melhores nisso. Afinal, se não fosse pela minha intervenção na linha do tempo, seu povo continuaria andando por aí vestindo peles de animais, enquanto empunhava bem paus e pedras até que os outros europeus os conquistassem no século XIX. Este mundo é a sobrevivência do mais apto. Você e seu pessoal têm recursos valiosos, e é natural que uma força mais poderosa venha e os tome. Sejam os alemães, os ingleses, os asiáticos ou os árabes. Você só tem culpa de ser tão primitivo em comparação com seus rivais em potencial. Agora, por que você não é uma boa pequena deusa e diz ao seu povo para se retirar para além do rio Orange para que eu não tenha que gastar munição para removê-los eu mesmo? As palavras de Berengário imediatamente indignaram Mbaba Manauareza. Em parte por causa de sua animosidade pessoal em relação a ele, mas a maior parte de sua frustração vinha do fato de Berengar falar a verdade absoluta. As pessoas que a adoravam não eram pacifistas nem santas. Seus ancestrais invadiram essas terras e expurgaram os habitantes locais. Poucos dos nativos ainda existiam na África Austral, e eles nunca seriam capazes de recuperá-los. Ela também entendia o princípio de que Berengário estava falando, mesmo que os europeus nunca pisassem na África Austral. Mais cedo ou mais tarde alguma outra força mais poderosa como os asiáticos, ou os árabes viriam e reivindicariam a terra para si. Os africanos eram primitivos demais para competir com nações que podiam produzir em massa armas de fogo e artilharia. No entanto, apesar da realidade das palavras de Berengário, ela ainda estava chateada. O que ele havia feito na África até agora era imperdoável, especialmente pelos padrões do mundo de onde ele veio. Ela não usaria facilmente seus poderes limitados para obrigar seu povo a se retirar para além do rio Orange. Afinal, era totalmente improvável que Berengário apenas planejasse a expansão colonial em tal território. Mais cedo ou mais tarde seu povo invadiria mais para o interior. Berengário notou que a deusa estava se tornando mais agressiva enquanto circulava, e assim ele respondeu dando-lhe um tapa no rosto com a coronha de seu rifle. Ela caiu para trás no chão, onde Berengário apontou a baioneta para o pescoço dela. Antes que seu familiar pudesse atacar, Mbaba Manauareza tornou-se refém. Berengário deu uma risadinha enquanto contemplava o estado lamentável da deusa antes de fazer um comentário sinistro. O fato de eu poder te machucar com minhas armas significa que eu posso ser capaz de te matar. Você quer testar essa teoria? Mbaba Manauareza não sabia se Berengar tinha ou não a capacidade de matá-la, mas não estava disposta a testá-la. Ela havia sido espancada antes que pudesse lançar um ataque e, por causa disso, chamou seu familiar. Afaste-se, Aziza. Ao ver o poderoso leopardo se afastar da situação, Berengário sorriu. Quando Mbaba Manauareza viu isso, ela suspirou antes de fazer a única pergunta que podia. O que você quer? Berengário contemplou o estado submisso da mulher e sorriu excitado. Ele tirou a baioneta do pescoço da mulher agora que ela estava sendo mais obediente antes de delinear seus desejos. Primeiro, quero um filhote de leopardo, de preferência um tão inteligente quanto seu amigo aqui. Aziza imediatamente rosnou para Berengário, mas o olhar no rosto da deusa rapidamente o calou.
Vendo que a Deus estava sendo agradável, Berengário enumerou sua segunda demanda. Em segundo lugar, quero que você use sua influência para obrigar seu povo a se retirar para além do rio Orange. Não tenho medo de derramar o sangue dos selvagens, mas é preferível uma solução pacífica para os meus problemas. Mbaba Manauareza suspirou ao ouvir isso antes de declarar seus termos. O filhote de leopardo, posso garantir. Afinal, Aziza tem mais do que alguns deles. No entanto, muito poucas tribos ao sul do rio Orange me adoram. Apenas uma pequena parte do Nguni faz isso. Por isso, só posso garantir que aqueles que me seguem ouçam minhas palavras e façam um êxodo além do rio Orange. As tribos restantes, você terá que lidar com você mesmo. No entanto, a questão permanece: o que eu ganho com essas duas coisas? Você certamente não vai dizer algo tão covarde quanto a minha vida, vai? Berengário sorriu ao ouvir isso, antes de ajudar a mulher a se levantar. Depois de fazer isso, ele informou a deusa de como ele ajudaria se ela cumprisse suas exigências. Se você for além e retirar seu povo para além do Zambeze, eu lhes darei os meios para esculpir um poderoso império próprio no leste da África. Eles o adorarão como sua divindade primária, e seu poder se expandirá além do de uma deusa menor. O que você disse? Interessado em minha proposta. Mbaba Manauareza não ficou nem um pouco chocado com a intenção de Berengário de conquistar toda a África Austral para o seu império. No entanto, a perspectiva de se tornar uma divindade de nível médio séculos antes do que ela normalmente teria definitivamente apelado para ela. Ela também não se importava com o que Berengário fazia com aquelas tribos que não a adoravam. Assim, depois de pensar por alguns momentos, a deusa acenou com a cabeça em concordância, selando assim o destino da África Austral. Muito bem, contanto que você cumpra as suas promessas, farei o que você pedir. Berengário sorriu ao ouvir isso antes, assegurando à mulher que honraria o acordo. Não se preocupe, eu sempre cumpro meus acordos. Com isso Berengário tinha chegado a um acordo com uma divindade africana que veria seu povo se mudar para o norte, para o que já foi conhecido como Rodésia na vida passada de Berengário, onde sob a tutela de seus aliados alemães, iria esculpir um poderoso império Zulu ao norte de onde normalmente deveriam ter sido estabelecidas. Quanto aos alemães, seu expurgo das tribos não complacentes começaria logo após esse acordo divino ter sido feito. Berengário não ofereceria as mesmas condições a outro grupo na região, e o número de mortos aumentaria rapidamente à medida que os alemães conquistassem mais território para seus futuros colonos. Tirania de Aço capítulo 747 Salve a ti, África do Sul alemã. Berengário saiu da montanha com um filhote de leopardo nas mãos. Ele olhou para a pequena criatura e sorriu. Embora tenha sido tirado de seus pais, ele não parecia se importar. Em vez disso, a fera parecia animada por deixar a montanha pela primeira vez em sua vida. De brincadeira mordiscou o dedo de Berengário enquanto ele descia a montanha. Berengário achou isso adorável, pois não rompeu sua pele. Se tivesse feito isso, ele o teria disciplinado. Em vez disso, estava agindo como um gatinho, enquanto avaliava o Kaiser com seus olhos dourados. Berengário decidiu naquele momento um nome para a criatura. Ele queria um nome forte, de origem germânica, e assim foi forçado a pensar em grandes heróis do mundo antigo. Por fim, ele pensou em um nome que fosse perfeito para o pequeno filhote de leopardo e sorriu enquanto o anunciava para a criatura. Pequeno, vou chamá-lo de Genseric, em homenagem ao antigo rei alemão do norte da África. Você é descendente de uma linhagem orgulhosa e merece um nome distinto. Deste dia em diante, será seu trabalho guardar a família imperial do Reich. Espero que você mostre a mesma ferocidade na batalha que seu xará. Esta besta era da linhagem do familiar de uma deusa. Por causa disso, tinha inteligência aprimorada e características humanas. Assim, Genseric foi capaz de discernir o que Berengário estava dizendo com pouco esforço. Embora ainda não compreendesse a língua alemã, podia dizer pelas expressões de Berengário que ele estava lhe dando um nome poderoso. Berengário presenciou o olhar inteligente nos olhos do filhote, que acenou com a cabeça concordando com o nome que o Berengário havia escolhido para ele. Isso fez com que o Kaiser refletisse sobre outra criatura altamente inteligente, que ele conhecia há anos. Embora Heráclio tivesse assumido um papel mais secundário desde que se tornou pai, a fera ainda era a criatura mais inteligente que Berengário já conhecera. Sem dúvida,
exibia aspectos da personalidade de um humano, levando Berengário a acreditar que a criatura tinha algum tipo de vínculo com os antigos deuses greco-romanos. Isso era apenas uma leve suspeita. Ele não tinha nenhuma evidência real além de sua inteligência elevada para apoiar esta tese. Era perfeitamente possível que fosse simplesmente descendente do familiar de um deus, e em si não tivesse nenhuma conexão pessoal com o panteão greco-romano. Ainda assim, ele investigaria isso ao retornar da África. Nos meses que se seguiram à sua chegada, Berengário estabeleceu-se na África Austral. Ele havia negociado com uma deusa local para garantir sua não interferência. Ele havia obtido o animal de estimação que mais desejava, e seus exércitos estavam agora em posição de dominar o que restava das tribos locais. Chegou a hora de ele voltar para a pátria. Como Kaiser, ele não poderia supervisionar pessoalmente essas campanhas coloniais por mais de alguns meses. Havia aspectos mais importantes em sua posição do que simplesmente ser o Reichsmarschall. Por causa disso, ele precisava voltar para casa. A essa altura, ele tinha um estoque de borracha grande o suficiente para poder fazer muitas novas invenções, e pretendia fazê-lo. Assim, ele partiu com seu exército de volta à colônia. Na jornada, o comandante do JAG Comando, Andrés Jaeger, cavalgava ao lado do Kaiser, protegendo-o de qualquer possível ameaça nas proximidades. Berengário não levara consigo um general exemplar nesta viagem, e sabia que precisava de alguém com experiência militar e colonial para manter o forte até que fosse feito um substituto. Convenientemente, o Major Andrés Jaeger era na verdade o melhor homem para o trabalho e, por causa disso, Berengário falou com o homem pela primeira vez em muito tempo. Major, eu tenho uma pergunta para você. O soldado de operações especiais imediatamente virou a cabeça ao ouvir seu imperador falar com ele. Como posso ajudá-lo, senhor? Berengário sorriu ao ouvir isso antes de informar ao homem a próxima tarefa que tinha em mente para ele. Agora que o exército inimigo está morto e as tribos estão prontas para a conquista, decidi voltar à pátria. Levará algum tempo até que esta campanha seja totalmente concluída, e estamos aqui há meses. É com isso em mente que preciso de um homem familiarizado com conflitos coloniais e assuntos militares para assumir o comando da força expedicionária na minha ausência. Pelo menos o tempo suficiente até que um substituto adequado possa ser nomeado para o cargo de governador de nossa mais nova colônia. Eu espero que você cumpra esta posição. Andrés Jaeger ficou um pouco surpreso com essa observação. Ele não esperava receber tal posição de comando. No entanto, fez sentido depois que ele pensou sobre isso. Ele havia travado guerras em 3 continentes separados, em várias colônias e na pátria. Se houvesse alguém que soubesse conduzir a campanha enquanto Berengário estivesse fora, seria ele. Embora ele não quisesse tal responsabilidade, ele sabia que depois de eliminar a força principal das coalizões tribais, o que restava era simplesmente remover um bando de membros da tribo da Idade da Pedra pela força. Era uma tarefa que ele era facilmente capaz de cumprir. Além disso, embora possa soar como um pedido, ele sabia que era uma ordem de seu imperador e, portanto, rapidamente concordou com isso. Vou conduzir esta campanha da forma mais rápida e eficiente possível. Você tem minha palavra, Majestade. Berengar riu ao ouvir isso e acenou com a cabeça em concordância antes de dar o sinal verde ao homem. Eu quero que você espere uma quinzena para começar seu ataque. Depois disso, qualquer homem, mulher ou criança que ainda esteja ao sul do rio Orange é considerado um alvo válido e deve ser removido por qualquer meio necessário. Andrés não entendia por que ele estava sendo ordenado a esperar 2 semanas antes de poder atacar, mas não era seu trabalho questionar o imperador, então tudo o que ele podia fazer era concordar com suas ordens. Sim, senhor. Pouco depois dessa conversa, Berengário reagrupou-se com Honoria na colônia. Durante sua ausência, Honoria e suas filhas estavam trabalhando em um projeto especial em seu tempo livre. Quando Berengário chegou à colônia com um filhote de leopardo nas mãos, presenciou sua pequena empreitada, que era uma bandeira colonial para a região. Berengário aproximou-se das meninas e olhou para a bandeira com um sorriso no rosto. Tinha as mesmas cores do Império Alemão de Berengário, ou seja, tinha uma barra preta em cima, uma barra branca no centro e uma barra dourada na parte de baixo. No entanto, havia uma grande diferença. No centro havia um escudo dourado com a cabeça de um leopardo branco estampada nele. Berengário riu quando viu isso. Não porque o desenho fosse ruim,
mas porque lembrava muito a bandeira da África Oriental alemã de sua vida passada. Quando Honoré ouviu sua risada, fez beicinho para ele antes de repreender o homem por sua resposta rude. O que você não gosta? Trabalhamos muito nesse projeto. Não me diga que você não vai aceitar. Berengar balançou a cabeça e dispersou o mal-entendido que as meninas tinham ao olhar para ele por sua reação inconsciente. Não é isso não. Apenas me lembra de algo do meu passado, isso é tudo. Embora Honoré pudesse adivinhar que ele estava falando de sua vida passada, as outras garotas olhavam com curiosidade. Infelizmente para eles não teriam uma resposta para suas perguntas. Em vez disso, Berengário pegou a bandeira pronta das meninas e a contemplou com um sorriso caloroso. Foi realmente um projeto inspirador. Tanto que ele teve uma súbita vontade de içá-lo acima da colônia. Sem um único comentário, Berengário caminhou até o mastro, que hasteava a bandeira imperial da Alemanha, e começou a içar a nova bandeira colonial abaixo dele. Os soldados do acampamento reuniram-se ao redor para testemunhar as duas bandeiras hasteadas nos ventos da África Austral e o discurso que Berengário de repente pensara no local. É com grande honra que eu, Kaiser Berengar von Kufstein, primeiro do meu nome, batizo esta terra que agora nos erguemos como Delta Sudafrica, África do Sul alemã, pois esta colônia que todos ajudamos a estabelecer será doravante ser conhecido pelo nome de Derafen Berengar. Porto Berengário, é com minhas esperanças que todos vocês trabalhem duro para expandir esta colônia, para que um dia ela funcione como um grande porto para nosso povo. O futuro do nosso império está nos recursos das terras que conquistamos. Em meu sonho um dia ver nossos banners voando pelo mundo. Por enquanto, terei que me contentar com os 3 continentes em que estabelecemos colônias. Depois de dizer isso, Berengar saudou a bandeira, o que fez com que todo o acampamento respondesse da mesma maneira. Todos os soldados estavam de uniforme e saudaram a bandeira, e o Kaiser abaixo dela. Honoré e sua tripulação tinham sorrisos agradáveis em seus rostos. A maioria deles vinha realizando tarefas domésticas no acampamento desde sua chegada e sentia como se não tivesse tido uma participação significativa nesse empreendimento. No entanto, eles seriam para sempre lembrados como os designers da bandeira sul-africana. Depois de fazer este discurso, Berengário voltou ao lugar onde sua esposa estava sentada e informou-a de sua intenção de retornar à pátria. Embora demorasse alguns dias para se preparar para a viagem, Berengário partiria de Porto Berengário nos próximos 3 dias, onde sua viagem de volta à pátria duraria algumas semanas. Quando chegasse, ficaria surpreso com o progresso feito com as luzes da rua durante sua ausência. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.